mais uma vez estamos aqui na comunidade em casa, seja muito bem-vindo e que você possa desfrutar mais uma vez dessa mensagem e que Deus possa ir direto ao seu encontro através desse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, mande para o grupo de WhatsApp, do grupo dos seus amigos, da família, do trabalho, para que essa mensagem chegue aos quatro cantos desse mundo. E muito obrigado mais uma vez por me deixar entrar no seu lar, na sua casa. Junte a sua família, junte os seus amigos para assistir junto com você esse vídeo. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor estar presente e nos proporcionar esse momento magnífico. Que a cada dia possamos aprender mais com o Senhor, porque é tudo que queremos, é tudo que sonhamos, é tudo que desejamos, Pai, é estar junto contigo todo instante. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Desespero me tomar.
Bom, meus amados, que alegria mais uma vez, uma grande satisfação estar junto com você. E eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 6, parte B. Mateus capítulo 19, versículo 6, parte B, que diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem, ou o homem não separe. Pai querido e amado, que nesse momento a Tua voz, Seu Espírito Santo venha nos guiar, que possamos aprender, Pai, contigo, porque isso é maravilhoso estar na Tua presença, é maravilhoso estar contigo, que a cada dia o Senhor possa fortalecer o nosso coração, através da Sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, nesse momento, quando Ele está dizendo isso, pergunta antes Jesus sobre divórcio, e aí Ele vai responder, e no final Ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Só que eu gostaria também de pegar essa palavra que Jesus diz sobre o casamento e colocar em outros setores na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida, nós não devemos separar, nós não devemos deixar de lado, nós não devemos deixar em segundo plano. Tudo que Deus une é prioridade na nossa vida. O grande problema é a gente saber reconhecer o que Deus tem feito para nós. O que Jesus uniu na nossa vida? Quais amizades que Deus uniu na nossa vida? Quais são as pessoas? Quais são as coisas que Deus uniu na nossa vida? O que eu faço? Qual é a minha responsabilidade que Deus uniu? Aquela responsabilidade a mim. O que eu tenho feito com isso? O que eu tenho feito com aquilo que Deus me enviou e me deu como privilégio de viver aquilo? O que Deus me trouxe durante toda a minha vida? O que Deus me uniu? Me uniu a quê? A quem? A qual? O que Deus tem nos unido? A primeira pergunta é essa: a gente identificar o que Deus está unindo. Porque às vezes a gente, por simplesmente achar que passou, por não sempre regar aquilo que foi de Deus para a nossa vida, a gente deixa em segundo plano. A gente acha que nada na nossa vida é para sempre. Mas eu digo para você que aquilo que Deus coloca na nossa vida sempre será para a nossa vida. Mas a gente precisa cada dia ter um discernimento, porque muitas vezes a gente quer se unir com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta, a gente não quer se unir. Por quê? Porque aquilo que Deus nos une é algo que a gente gosta, é algo que a gente ama, mas nem sempre aquilo que a gente ama necessariamente a gente gosta. Aí você vai dizer: aí você me complicou, Miguel. Como é que eu amo algo que eu não gosto? Pelo simples fato de amar ser uma escolha. Você pode escolher amar, seguir os mandamentos de Deus. E escolher seguir os mandamentos de Deus é amor, porque essa é a identidade de Deus e todos aqueles que seguem. Então eu escolhi amar porque eu escolhi abrir mão daquilo que eu quero, por entender que o que Deus tem é muito melhor do que aquilo que eu tenho, por entender que Deus é muito mais sábio, por entender que eu sou muito grato a Deus, por entender que tudo que Ele tem me proporcionado faz muito mais sentido, é muito mais sábio do que aquilo que eu gosto necessariamente. Então nós precisamos entender que, calma aí, o que Deus tem unido na minha vida? O que Deus tem colocado na minha vida que eu, por simplesmente passar, por não renovar, por não fazer a minha parte, por não regar, por não cuidar, eu simplesmente digo que não faz tanto sentido na minha vida. Então nós precisamos priorizar aquilo que Deus tem nos dado. Quantas vezes você acha que um chamado que Deus tem para você ficou de lado? Porque já se passou o seu tempo. O propósito da sua vida não se perde, o seu chamado não se perde, aquilo que você vive não se perde, porque se Deus uniu, ninguém pode separar, muito menos você.
Isso me lembra aqui da outra passagem que vai dizer que ninguém nos separa do grande amor de Deus, porque aquilo que Deus coloca na nossa vida, a gente precisa priorizar e entender que não podemos separar. Nós precisamos ressignificar, nós precisamos renovar, nós precisamos restabelecer a conexão, porque aquilo que Deus envia para a nossa vida, aquilo que Deus traz para a nossa vida, aquilo que Deus coloca em nosso meio, aquilo que Deus nos coloca como responsabilidade é algo, mas entenda, existem coisas que são para sempre, existem coisas que são etapas na nossa vida. E aí a gente precisa também ter essa sabedoria de entender o que Deus uniu e o que Deus deixou chegar perto. O que Deus uniu, o que Deus colocou como uma só carne. Até no início do versículo 6 ele vai dizer: assim não são mais dois, mas uma só carne. Ou seja, aqui, o que é que Deus colocou na sua vida que os dois se tornaram um? Aquela responsabilidade de vocês se tornaram um. Por exemplo, quando você é um pai ou quando você é uma mãe, você tem para você os filhos, e os filhos eles são até que eles cresçam, eles são algo que Deus uniu, porque saiu de você. E durante todo esse tempo você tem a responsabilidade, porque Deus uniu vocês, a sua família, e a responsabilidade é sua. Você não vai deixar, você não vai se separar da sua família, você não pode, porque Deus é que uniu. Às vezes a gente escolhe a famosa segunda família, que é a família que a gente escolhe, que é os amigos. A gente dá mais prioridade para eles do que propriamente para a nossa família, que foi Deus que escolheu. E aí, se você entende que Deus é muito mais sábio que você, é muito mais interessante você entender que aquilo que Deus te uniu, a família que Deus colocou, é ali que você deve prosperar, é ali que você deve tirar toda a sua essência e saber que ali é o berço da tua vida, ali é a sua origem, ali é o seu lugar. Então nós não podemos negar de onde viemos. Nós não podemos negar a família. Mas a minha família é desestruturada, a minha família é isso e é aquilo. Então Deus te coloca ali para amadurecer na sabedoria e no evangelho dele, para você ser o agente transformador daquela família. É por isso que você deve estar ali, porque você também tem uma responsabilidade por eles, porque você ama. Quem ama se responsabiliza, e amar é a essência do evangelho. Se você não ama, você não reconhece o evangelho, porque Deus é amor e nós devemos ser amor. Se não somos amor, a gente perde a nossa verdadeira identidade. Então tudo que Deus une, nós não podemos separar. Tudo que Deus coloca na nossa vida como para sempre, porque existe o que Deus une e existe aquele que Deus coloca para apoio, que Deus coloca para o momento, que Deus coloca. Quantas vezes você e eu perdemos, entre aspas, amizades? Por quê? Porque cada um seguiu o seu caminho, e naquele momento era necessário aquela pessoa estar do seu lado, em outro momento não. Então é muito importante que a gente entenda os momentos. Os momentos são as coisas mais importantes da nossa vida, para entender o que é união de Deus, onde transforma dois em um, onde é só o momento de estar juntos naquele momento. Estão juntos, mas não estão unidos na forma de uma só carne. Então nós precisamos estabelecer na nossa vida, através da sabedoria de Deus, para entender o que é que Deus une e o que é aquilo só que Deus juntou. Deus só trouxe ali para a gente naquele momento estarmos juntos para apoiar um ao outro. Então que a cada dia a gente possa olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa vida. Entenda, mas como é que eu vou ter esse discernimento? Você vai ver sempre aqui, através da comunidade em casa, ou aqui na nossa igreja presencial, todas as minhas pregações influenciando você ter um senso crítico, você buscar a sabedoria também. Nós a cada dia, o evangelho
Todos nós precisamos entender a palavra de Deus. Muitas vezes a gente joga a nossa espiritualidade em cima da liderança, em cima de pastores, em cima de pessoas que também erram. Então nós, a todo momento eu vou te impulsionar a estudar, a todo momento eu vou te impulsionar a investigar a Bíblia, a sempre ter questões em cada pregação, em cada questão, para que a gente possa entender realmente o Evangelho. Não adianta, eu sempre digo isso, não adianta eu beber essa água e dizer, uau, essa água está boa. Você precisa experimentar para você entender. Você pode ter até uma preconcepção que a água é boa, mas você só vai ter a experiência quando você experimenta. Então eu sempre te impulsiono a se ligar em Deus, a se relacionar com Deus, a se aprofundar em Deus, porque cada vez mais que você é íntimo de Deus, mais você tem sabedoria para discernir o que é bom e o que é ruim para você, porque o Espírito Santo sempre vai falar ao seu coração. O Espírito Santo sempre está ali para te direcionar, mas saiba que existem coisas que são responsabilidade nossa, existem coisas que são responsabilidade de Deus, existem coisas que estão na nossa mão e existem coisas que estão na mão de Deus, e a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa entender, a gente precisa ter o discernimento em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente tem que parar de tentar fechar respostas. Pode ou não pode, é ou não é, 8 ou 80. Nós precisamos entender que esse mundo, ele não é um mundo ideal, é um mundo cheio de controvérsias. Nós somos totalmente controversos. Nós uma hora estamos bem, outra hora estamos mal, outra hora nem sabemos se estamos bem ou mal. Então a cada dia a gente precisa se concentrar e entender e ouvir a voz de Deus para estabelecer para a nossa vida o que é para continuar e entender que não podemos separar, porque foi Deus que juntou, e a gente precisa entender que talvez aquele momento, aquela situação, aquela pessoa ou aquela responsabilidade foi para aquele momento, e chega uma hora que tá bom, acabou, final, e parte para outra, para o propósito. Por quê? Porque nada daquilo, porque existem coisas que a gente mantém na nossa vida que acaba tirando o nosso propósito. E isso a gente precisa observar, porque o tempo acabou. A Bíblia vai dizer que todas as coisas têm um tempo determinado, início, meio e fim. E nós precisamos entender o que é eterno para a nossa vida, e esse eterno para a nossa vida é o fundamento do nosso propósito. Aquilo que está fundamentado, os princípios enraizados na nossa vida é para sempre, do início da nossa vida ao último dia. Porque o que Deus uniu não separa. Agora, aquilo que não é fundamento, aquilo que não é essencial na nossa vida, aquilo que não é nossa base, a gente tem que analisar até quando aquilo vai ficar com a gente, até quando aquilo verdadeiramente está nos proporcionando uma aproximação de Deus. E para ter esse discernimento e essa sabedoria, a gente precisa buscar sem cessar, buscar a Deus sem impedimentos, abrir o nosso coração de verdade, mostrar as nossas feridas, estabelecer com Deus um relacionamento íntimo. Só assim a gente vai ter a sabedoria de Deus e confiar e ter fé que em todos os momentos da nossa vida Deus sempre vai nos auxiliar, nos momentos bons e ruins, e por isso a gente precisa buscar. Então, que você continue buscando sempre, para você entender o que é importante, o que é essencial para a sua vida e o que não é, aquilo que Deus uniu e não separa, e aquilo que são coisas de momento, são coisas para determinar o seu início e o seu fim. Feche seus olhos. Pai querido e amado, que a cada dia o Senhor possa nos capacitar, que a cada dia o Senhor possa transformar o nosso coração, que a cada dia o Senhor possa fazer diferente na nossa vida,
que a cada dia a gente venha desenvolver a nossa alma e manter a paz que reina no reino do céu. Então, Deus, nós queremos essa paz que excede todo entendimento na nossa vida, e por isso nos capacite para que possamos viver com essa paz. E Senhor, muito obrigado por sempre nos alimentar, por sempre estar conosco, por sempre habitar na nossa vida, por sempre nos direcionar, Deus, porque o Senhor é aquele que persevera, o Senhor é aquele que conduz, o Senhor é aquele que nos traz o esclarecimento. Então, Deus, que a cada dia o Senhor possa colocar o entendimento, colocar a sabedoria na nossa vida. É isso que queremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meu amado, espero que essa mensagem tenha ido direto ao seu coração, falado na tua vida, e que a cada dia você possa se sentir mais capaz, a cada dia você pode se sentir capacitado por Deus, que esse é o nosso propósito, que você alavanque a sua vida espiritual e que tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Vamos encerrar? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor é. Obrigado por a cada dia transformar a nossa vida e nos colocar no caminho certo. Obrigado por cada pessoa que está assistindo e que o Senhor continue nos abençoando. E a graça de Deus, a comunhão do Filho e as tuas consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Igreja e comunidade, uma igreja que cuida, uma família que ama. Beijo no seu coração e até a próxima.